Olá, bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Paulo Lourenço e hoje vamos falar sobre diodos Zener. Um diodo, qualquer um diodo retificador normal, são os mais comuns, é um componente que está construído para deixar passar a corrente num único sentido e bloquear a corrente no sentido inverso. O símbolo de um diodo é este, um diodo normal, ou seja, estão construídos para deixar passar a corrente neste sentido e bloquear a corrente neste sentido. O diodo Zener, o símbolo é semelhante, simplesmente tem aqui mais estes tracinhos ali de lado. E está construído para funcionar quando a corrente o está a atravessar na direção contrária. Embora na direção normal, é um diodo como os outros. Vamos ver o gráfico para percebermos melhor o funcionamento. Se aqui tivermos a corrente e aqui tivermos a tensão aos terminais do diodo, um diodo normal, retificador, funciona mais ou menos a partir de 0,6, 0,7 volts, torna-se condutor. Ou seja, para a corrente passar na direção da seta, é necessário que estejam os terminais do diodo aproximadamente 0,6, 0,7 volts. Ou seja, quando a tensão está a subir nesta direção, tensão aqui, à medida que a tensão sobe nesta direção, inicialmente é 0, é corrente, e depois chegando a 0,6, 0,7, sobe. Ou seja, pequenos incrementos de tensão têm grandes incrementos de corrente. Ou seja, portanto, se olharmos para esta parte do gráfico, o diodo funciona, podemos estender isto para este lado, o diodo funciona como um elemento que apenas permite a passagem da corrente naquele sentido. Se a tensão for abaixo de 0,7 ou for negativa, for ao contrário, o diodo não deixa passar a corrente é 0. No entanto, isto não conta a história toda. Lá mais atrás daquele lado, quando a tensão é ao contrário, chama-se a tensão inversa, chega a um determinado valor, seja qual for o diodo, incluindo os diodos retificadores, o que vai acontecer é que, algures cá para trás, a tensão aumenta e a corrente começa a percorrer o diodo na direção contrária. Daí até o símbolo do diodo. Este gráfico é mais ou menos aquela linha ali. Se esquecerem como é o gráfico de um diodo Zener, basta olhar aqui para esta parte. Mas o que acontece? Um diodo normal, retificador, esta descida aqui é com tensões bastante elevadas. O que é que isso acontece? Quando chega a esta zona, e da forma como os circuitos estão feitos, não estão pensados para estar nunca nesta zona, quando estamos a usar diodos retificadores, se por uma avaria, por um problema qualquer, o diodo entra nesta situação, a tensão é muito elevada e qualquer pequena corrente ultrapassa a potência suportada pelo diodo e normalmente o diodo é destruído. Os diodos Zener estão pensados para funcionarem exatamente neste lado, ou seja, nesta parte do gráfico. Ou seja, são pensados para funcionar quando a tensão é ao contrário, inversa, e a corrente está a atravessar o diodo na direção contrária a esta seta. Isso porquê? Porque, como podemos ver, estas retas, eu desenhei-as propositadamente com alguma inclinação mais pronunciada do que é na realidade, para dar a ideia ali do símbolo do diodo, mas estas retas têm uma inclinação, não são verticais, mas têm uma inclinação bastante elevada. O que é que isso quer dizer? Que
podemos utilizar o diodo Zener, quando estamos a funcionar deste lado, para funcionar como um regulador de tensão. Ou seja, este ponto aqui é um ponto que vamos denominar VZ, que é a tensão de Zener. Eu vou mostrar isso, como é que calculamos um circuito para usar o diodo Zener como regulador de tensão. Vou só apagar o quadro. O quadro já está apagado. Redesenhei o gráfico aqui de lado, porque vamos precisar dele para perceber em que ponto estamos do gráfico quando estivermos a ver o circuito, e desenhei aqui um circuito que vou utilizar para mostrar como se fazem os cálculos para colocar o diodo Zener a funcionar como regulador de tensão. Basicamente o circuito é uma fonte de alimentação, terminal positivo, terminal negativo, uma resistência, o diodo Zener e a carga, ou seja, este lado. Podemos dizer que estes terminais aqui são os terminais de saída do nosso regulador de tensão, ou seja, isto é a nossa carga, o que nós queremos alimentar. Para esta demonstração, vamos considerar que a nossa carga é uma resistência, vamos chamar RL, de 600 ohms. E que o nosso diodo tem uma tensão de 12 volts. Nos datasheets dos componentes, neste caso o diodo Zener, vêm as características, os pontos de funcionamento, os pormenores que precisamos para fazer os cálculos e utilizar nos circuitos. No caso do diodo Zener, está lá um ponto em que diz que para o diodo que nós vamos utilizar, porque depois eu vou fazer uma parte prática deste circuito, para nós vermos isto a funcionar na realidade. Para o diodo que vamos utilizar, diz que VZ é igual a 12 volts, quando a corrente que o atravessa, IZ, igual a 5 mA. Portanto, isto significa que nós temos aqui, para o diodo que vamos utilizar, temos aqui 12 volts, 12, quando a corrente é 5 mA. Vamos supor, ou seja, a ideia da regulação de tensão é que temos uma fonte, ou seja, nós temos uma carga que precisa de 12 volts, neste caso, e então temos uma fonte de alimentação que não tem 12 volts, tem uma tensão mais elevada, e nós queremos converter essa tensão para 12 volts para poder alimentar a nossa carga, que é uma carga que necessita de 12 volts. Vamos supor que a nossa fonte de alimentação é de 15 volts. Portanto, eu tenho uma carga que precisa de 12 volts para ser alimentada, tenho uma fonte de alimentação de 15 volts, eu não posso ligar diretamente à minha carga. Então, vou usar o circuito para fazer com que aqueles 15 volts cheguem aqui como 12. E eu, já agora, sobre a carga. Eu estou aqui a representar a carga por uma resistência, mas isto pode ser um circuito qualquer que está a ser alimentado, mas do ponto de vista da fonte de alimentação é como se fosse uma carga resistiva de 600 ohms. Mas pode ser um circuito qualquer, genérico, mas que funciona como uma carga de 600 ohms. Portanto, o que é que eu sei para fazer as contas? Sei que o diodo tenho de o pôr a funcionar neste ponto de funcionamento, ou seja, com 5 mA a percorrer, e aí garanto que tenho 12 volts aqui. Portanto, aqui tenho 12 volts, porque eu vou calcular isto para que no diodo estejam a passar os 5 mA. Portanto, eu já sei que aqui
estão a passar 5 mA. Agora, preciso saber qual é a corrente aqui, o IL. O IL é bastante fácil de calcular, porque basta pensarmos que se eu tenho aqui 12, os 12 estão neste ponto, é o mesmo ponto, portanto eu aos terminais deste circuito exterior tenho os 12 volts. Que é isso que o objetivo do circuito. Portanto, IL será igual a VL, que é a tensão que está aqui, VL, que é igual a 12 volts, igual ao VZ. Portanto, VL sobre RL. Ou seja, IL é a corrente que atravessa a resistência que temos na saída e que está sujeita à tensão VL, que é igual à tensão Zener. Substituindo os valores, temos 12 dividido por 600, que vamos obter um IL de 20 mA. Agora, através da lei dos nós, o que é que diz a lei dos nós? Diz que a soma de todas as correntes que chegam ao nó é igual à soma de todas as correntes que saem do nó. Portanto, vamos chamar esta resistência aqui R e vamos chamar aqui IR. Utilizando a lei dos nós, nós sabemos que IR entra neste nó aqui, vai ser igual à soma da corrente que passa através do diodo e da corrente que vai para aqui. Ou seja, IR chega aqui, divide-se, vai um bocadinho para aqui e outro bocadinho para ali. Portanto, vamos determinar IR. IR vai ser igual a IZ, os 5 mA, IZ mais IL. Portanto, vai ser 5 mais 20 vai ser igual a 25 mA. Agora, nós já sabemos a corrente que passa aqui, só nos falta saber o valor da resistência. Ou seja, para dimensionar este circuito que vai alimentar esta carga, nós precisamos determinar o valor daquela resistência. E aquela resistência vai ser igual a quê? Vai ser igual à tensão VR a dividir pela corrente IR. Agora, qual é que é a tensão VR? A tensão VR é, se nós virmos, temos deste ponto a este ponto, temos os 15 volts. Portanto, daqui a aqui temos 15 volts. Daqui a aqui, nesta parte, temos 12. Portanto, sobra esta parte aqui. Ou seja, eu vou chamar aqui VF, V da fonte. Portanto, V da fonte vai ser igual a VZ mais VR. Portanto, 15 vai ser igual a 12 mais VR. Daqui tiramos que VR vai ser igual a 15 menos 12, 3 volts. Sendo assim, está quase pronto. Ou seja, temos a tensão aos terminais da resistência, temos a corrente que a atravessa, podemos determinar o seu valor através da lei de Ohm. Portanto, R é igual a VR sobre IR. Ou seja, 3 volts a dividir por 25 mA. 0,025.
temos o valor em... Aqui, apagar este V. Temos o valor em ohms. Dá 4 vezes 12, 120. O circuito está completamente dimensionado. Ou seja, o que é que eu preciso para dimensionar? Recapitulando, eu preciso saber as características do circuito que eu vou alimentar, nomeadamente a tensão que ele precisa, 12 volts neste caso, porque pode ser outro valor, teria de escolher o diodo Zener em conformidade com a necessidade de alimentação da carga, portanto, neste caso 12 volts, e eu sei que consome IL 20 mA. Daí, o circuito é equivalente a uma resistência de 600 ohms. Depois, tenho de saber qual é a corrente para a qual o diodo funciona, a tensão nominal dele. Isso vê-se no datasheet, que diz que, neste caso, 12 volts, há corrente de 5 mA, e a partir daí consigo saber a corrente que atravessa esta resistência, porque é a soma destas duas, como fizemos aqui, e a partir daí determino a diferença de tensão entre a fonte e a tensão Zener, consigo saber a cada tensão na resistência R, e a partir daí, que dá para 3 volts, e a partir daí calcular o seu valor. Vamos. Se nós montarmos isto no circuito, e vamos montar para ver em que funciona, alimentando com 15 volts este circuito, a carga é alimentada a 12 volts e tudo funciona como está aqui representado. O Zener vai estar a funcionar neste ponto aqui. Agora vou mostrar outro detalhe sobre o Zener, ou seja, a sua capacidade de regulação. Para demonstrar a regulação, peguei o quadro aqui das contas que tínhamos feito, fiz aqui um pequeno resumo, ou seja, neste circuito que a gente tem, temos uma fonte de alimentação de 15 volts, temos uma corrente IZ do ponto de funcionamento que está no datasheet a 5 mA, o IL são 20 mA, o IR 25 mA, porque a resistência de carga são 600 ohms. Agora vamos expor o seguinte, que é aqui que podemos ver o verdadeiro poder da regulação, que é, vamos supor que o circuito está cá fora, altera. Ou seja, não tem um consumo constante. Neste momento é como se fosse uma resistência de 600 ohms, mas o circuito não está a consumir tanto neste momento. Portanto, passa a ser um circuito equivalente a uma resistência do dobro. Vamos imaginar que agora passou para 1200. Isto estava tudo a funcionar e de repente a carga passou a consumir metade da corrente. A resistência passou para o dobro, passou a consumir metade da corrente. Então vamos recalcular os valores e ver como é que isto funciona. Portanto, neste caso, isto mantém-se constante, a tensão de alimentação é a mesma. O diodo Zener, nós sabemos que está a funcionar nesta parte, ou seja, uma curva muito inclinada, portanto, será os 12 volts. Esta parte mantém-se. É esse o objetivo do diodo. Mas agora os outros valores alteram. Vamos calcular neste caso qual é o valor do IL, ou seja, a corrente que atravessa a carga. IL será igual à tensão VL, que são novamente os 12 volts, estão aos terminais da resistência e a tensão de Zener, portanto será VZ sobre RL. Ou seja, 12 volts sobre
1200 ohms. O IL vai ser igual a 10 mA. Portanto, aqui agora percorre 10 mA. Vamos então pôr até já a preencher aqui o valor. Aqui passa a 10 mA. Portanto, há uma diminuição na corrente na carga, porque aqui passou a 1200. Vamos ver o que acontece no resto do circuito. O que é que não muda? Se nós temos aqui os 12 volts na mesma, impostos pelo ponto de funcionamento do Zener, isto significa que aqui, se estão 12 volts, aqui continuam os 15, o VR tem-se. Portanto, aqui neste ponto, continuam a estar os 3 volts que nós tínhamos calculado há bocado, que eram os 15 menos os 12. Portanto, continua a estar 3 volts. 3 volts a dividir por 120 continua a dar a mesma corrente, portanto, 25. Só nos resta perceber o que é que acontece à corrente IZ. Voltamos a usar a lei dos nós, ou seja, IR é igual às duas correntes que saem do nó, portanto, IZ mais IL. IR continua a ser os 25 mA. O IL já se calculamos quanto é, 10 mA. Portanto, o IZ passou a ser 25 menos 10, 15 mA. Aqui passou para 15. E aqui está o poder de regulação do diodo. Se repararem, a tensão, ao manter-se aqui constante, o que vai alterar, havendo variações na saída, é a corrente que atravessa o diodo. Ou seja, o diodo passa de estar neste ponto de funcionamento dos 5 mA, passou a estar em 15. Ou seja, passou a estar aqui mais abaixo. Se repararmos, como esta reta não é completamente vertical, é ligeiramente inclinada, a tensão também há de ter mudado ligeiramente. Ou seja, não vamos ter 12 volts, mas vamos ter, se calhar, 12,1, que é uma coisa minúscula comparada com a variação que houve na corrente. A corrente passou de 5 na saída, no IL, a corrente passou para metade. E isso só vai causar que na alimentação, se calhar, temos mais 0,1 volts. É uma coisa irrelevante. Muito, muito pequena neste caso. E isto é o poder de regulação do diodo. Vou apagar o quadro, vou apagar novamente as contas e vamos ver outro caso, que é o caso em que a resistência está sossegada, não muda, a resistência da carga, quero dizer, que foi o que alterámos agora, mas, no entanto, a fonte de alimentação altera. Não é uma fonte de alimentação constante, tem alterações, e vamos ver como o diodo se comporta nesse caso. Já apaguei o quadro e vamos então ao terceiro caso. Recapitulando só o que fizemos até agora, inicialmente tínhamos a fonte com 15 volts e variámos a resistência de carga, ou seja, era 600 inicialmente, passámos para 200 e vimos a adaptação que houve na corrente que percorre o Zener. Agora vamos fazer o terceiro caso. O terceiro caso é, voltamos para a resistência de 600 ohms, a resistência que tínhamos inicialmente, e vamos alterar a fonte para 18 volts. Ou seja, em vez dos 15 que tínhamos tido até agora, nos outros dois exemplos, passamos para 18. Portanto, posso preencher já aqui 18, o 600 na resistência de carga. Se a resistência de carga é a mesma, se temos no Zener, que é o objetivo
do regulador de tensão feito a partir do Zener é manter aqui os 12 volts. Portanto, se temos 12 volts aqui, temos 12 volts na carga, quer dizer que a corrente na carga, o IL, se mantém em relação ao primeiro caso que tínhamos. Portanto, voltamos a ter 20 mA ali. Falta-nos então perceber o que é que acontece no IR e no IZ. Vamos então calcular. Começamos com o IR. Se temos aqui 12 volts e aqui temos 18, de uma ponta à outra, significa que a queda de tensão aqui vai ser igual a 18 menos 12. Vamos ver quanto é que dá. Portanto, VR passa a ser 18 da fonte menos 12 do Zener. Portanto, passamos a ter aqui 6 volts no VR. Podemos então calcular o IR. IR vai ser igual a VR sobre R. Ou seja, 6 sobre 120. Vai ser 6 sobre 120, vai ser 50 miliamperes. Que é basicamente o dobro do que tínhamos tido até agora. Que nos outros dois casos, a diferença, o VR, tinha sido sempre igual a 3 volts, ou seja, era 15 menos 12, 3 volts. 3 volts na resistência de 120 dava 25 mA. Agora aqui passou para 50. Resta-nos ver o que é que acontece à corrente IZ. Portanto, aplicando a lei dos nós a este ponto aqui, IR é igual à corrente IZ mais a corrente IL. IZ mais IL. Substituindo os valores, 50 igual a IZ mais o IL já tínhamos visto que era IL 20 mA. Portanto, conclui-se que o IZ é igual a 50 menos 20, 30 mA. Portanto, aqui será 30. O que é que isto significa? Coloca-nos noutro ponto de funcionamento do Zener. Portanto, tínhamos o nosso desenho inicial, quando calculámos e fizemos o dimensionamento do circuito todo, com 5 mA a passarem no Zener, que era o que tirámos do datasheet. O Zener funciona a 12 volts quando está a ser percorrido por uma corrente de 5 mA. Foi o primeiro dimensionamento, corresponde a esta linha aqui. O Zener está a funcionar neste ponto. Depois, no segundo caso, a corrente no Zener aumentou para 15. Então o Zener passa para outro ponto de funcionamento, em que, como já falámos há pouco, há uma diferençazinha na tensão, não será os 12. E agora ainda mais, ou seja, o Zener passa para outro ponto de funcionamento, mais abaixo quer dizer mais corrente, e terá outro valor que não os 12 volts, mas será ligeiro. E agora nós vamos ver isso na prática. Eu vou montar o circuito que nós temos aqui e vamos fazer as 3 variações e comparar estes valores teóricos com os valores na prática. E vamos ver que o nosso dimensionamento deve estar correto, porque vai bater tudo mais ou menos certinho com o que temos aqui, porque esse é o verdadeiro poder do Zener. Ou seja, apesar de haver variações significativas na corrente que o percorre, ele mantém a tensão muito, muito próxima do valor nominal do Zener, porque esta reta é muito inclinada. O ideal seria ser vertical, mas isso não é verdade, é ligeiramente inclinado. Portanto, agora vamos para a bancada de trabalho e vamos ver na prática, com uma breadboard e multímetros, as medições das tensões e das correntes. Até já! Já estamos aqui no laboratório. Tenho aqui a placa, a breadboard, com o nosso circuito montado.
podemos ver que basicamente tem exatamente a mesma disposição do esquema que tínhamos visto. Portanto, temos aqui o Zener, a resistência de 120 ohms. Estes fios correspondem a esta linha aqui. E depois temos aqui a nossa carga constituída por duas resistências de 1.2 para prefazer os 600 ohms da primeira experiência, ou retirando uma delas, fazer os 1200. Vou agora montar isto tudo com os aparelhos de medida e vamos depois ver as medidas e verem que se coincidem com os cálculos efetuados. Já tenho o circuito montado. Vamos então ajustar aqui a fonte para os 15 volts do primeiro teste. Pronto, e com 15 volts, aqui coloquei aqui uns post-its para poderem ver o que é que estamos a medir em cada multímetro. Portanto, temos aqui a corrente IZ. Nós estávamos à espera de 5 mA, temos 3,22, e na saída estávamos à espera de 12, tínhamos calculado o circuito para 12, temos 11,98. Agora, vamos fazer o segundo teste, que é quando o circuito tem uma resistência de 1200, ou seja, quando a carga diminui. Retiro aqui uma resistência e vemos o que acontece. Portanto, a corrente no diodo aumentou. Vamos considerar que é 11,90. E na saída, a tensão aumentou ligeiramente, como estávamos à espera. Vamos agora voltar a colocar a resistência para voltarmos aos 600 ohms iniciais. E agora vamos aumentar o valor da tensão de entrada para 18. Já temos 18 volts na entrada. Temos agora 12,37 na saída, com uma corrente de 24,35. Se repararem, os valores ficaram próximos do que estávamos à espera, principalmente na saída. Ou seja, temos, para uma tensão que nós calculámos para 12 volts, tínhamos 11,98, que é excelente. Com a alteração da carga para metade, ou seja, passou a consumir metade da corrente, a corrente passou a aumentar no diodo, porque deixou de passar na carga, ou seja, quando uma destas resistências desapareceu, a corrente passou para metade e essa corrente teve de ser absorvida pelo diodo. Portanto, a corrente no diodo aumentou, mas a regulação efetuada pelo diodo manteve-se porque, se repararem, a subida de tensão é mínima. Na experiência seguinte, voltámos a ter as duas resistências na saída, fazendo 600 ohms, e aumentámos a tensão da fonte de alimentação para 18. Ou seja, houve um aumento de 3 volts. Tivemos na saída um aumento de 0,20 e poucos volts. Um pequeno aumento em função de uma grande variação na entrada. Portanto, isto prova que o circuito que nós calculamos estava bem desenhado, bem dimensionado, e podemos ver o poder da regulação do diodo, porque quer com variações de corrente provocadas pela mudança da resistência da carga, ou por variações da tensão de alimentação, mantém
o valor relativamente estável. Já vimos que há sempre pequenas variações porque muda o ponto de carga na reta de carga do diodo. As diferenças que podemos observar aqui do que estávamos à espera e do que obtivemos poderão ter a ver com a resistência interna do diodo que nós não estamos a considerar. Deveremos considerar isso noutros vídeos, de haver mais detalhes, um modelo melhor para o diodo Zener. Mas neste caso podemos ver que pelo menos manteve-se o padrão, ou seja, a corrente que nós estamos à espera de 5 aqui foi um bocadinho abaixo, mas foi sempre um bocadinho abaixo do que estávamos à espera. Espero que tenham compreendido o conceito da regulação do Zener. Depois, em próximos vídeos, devemos fazer circuitos mais complexos e devemos falar melhor sobre um modelo mais correto do diodo que não um simples diodo. Espero que tenham gostado. Até à próxima.